Olá, amigos do Ibirajara. Uma alegria estar aqui com vocês. Mais esse estudo, e um estudo muito interessante, que infelizmente ainda existe no nosso planeta de provas e expiações, que são as guerras, os combates. E infelizmente ainda estamos sujeitos às guerras, a esses conflitos locais, e hoje nós podemos falar até de um conflito completo um ano, que é da Ucrânia com a Rússia. Bom, nós vamos conversar então sobre os espíritos durante os combates, que está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 541 a 548. Então, quer dizer, você pode dar uma olhada, estudar depois, mas nós temos uma publicação fantástica que Kardec fez de 1857 a 69, que foi a Revista Espírita. Esta revista foi publicada por ele. Ele contava bastante com assinantes, porque tinha que ter uma volta, né? E o Kardec, ele escrevia artigos espetaculares, recebia correspondências, publicava e comentava estas correspondências, também respondia aos ataques à doutrina, nunca pessoais, ele nunca respondia a ataques pessoais, mas ataques à doutrina espírita, e olha que havia muitos. A revista espírita, eu até brinco, que é o chão da doutrina espírita. Por quê? Porque na revista espírita nós temos muitos artigos que vão fazer parte do corpo doutrinário, vão fazer parte lá da. Eu falei 57, né? A partir de 1958, a revista espírita, gente, desculpa. Mas vai fazer parte do Livro dos Médiuns, vai fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma fofoca espírita. Tá? Fofoca espírita. Não sei se vão editar depois, mas se sair, saiu. Na revista espírita, você encontra os médiuns que psicografaram aquelas mensagens que estão lá, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, tirando então essa parte, vamos então seguir o nosso estudo, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um estudo, quer dizer, um artigo desta revista de estudos psicológicos, assim Kardec colocou como título também da Revista Espírita. A gente vai pegar um artigo de julho de 1859, que é o Zuavo de Magenta. Zuavo é soldado, os soldados de Magenta. Magenta, uma batalha que aconteceu em 1858 pela Guerra de Unificação Italiana, onde os franceses foram lutar para que os invasores austríacos saíssem da Itália, dos territórios italianos. Então, você tem aí uma guerra de reconquista, de expulsão dos colonizadores austríacos. E também, seguindo, né, no mesmo artigo, um oficial superior morto em Magenta. Vocês podem consultar a Wikipédia, e lá vocês vão poder colocar batalha em Magenta, e vocês vão ver toda a descrição do que foi a batalha. Então, é muito interessante. Vocês podem fazer um estudo bem completo, integral, sobre o artigo que vocês vão ler do soldado, as narrativas, as impressões do soldado quando desencarnado sobre a batalha, e deste oficial. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais do oficial daqui a pouquinho. Mas vamos lá, vamos começar. E a gente tem um tempo curto, e vamos procurar fazer assim um estudo sem muitos comentários, para a gente chegar até 548 e vocês poderem, então, fazer um aprofundamento pessoal, lendo não apenas o artigo, como também estudando as perguntas no Livro dos Espíritos. E eu aconselho a todos
que possam fazer sempre esses estudos calmos, tranquilos, recolhidos, aprofundados, porque isso diminui a nossa ansiedade, melhora o nosso conhecimento e nos faz afastar um pouquinho das redes sociais. Apesar de você, de repente, estar assistindo isso no celular, mas usando o celular para o bem e não para o mal. Vamos lá. Bom, na 541, pergunta Kardec assim: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? E é interessantíssimo, porque vocês podem ver em filmes o padre, o pastor, né, o líder religioso, dizendo que ó, Deus está com vocês, Deus está do lado de vocês, está contra o inimigo, né? Deus contra alguém, é bem interessante, né? E, bom, é claro que aí você tem a moral do exército, você tem todo o amparo para a luta, e claro que o pastor, o líder religioso, o padre não vai falar o contrário. Mas, de qualquer maneira, você tem sim amparo de espíritos que estão ali estimulando a coragem, como dizem os espíritos superiores aqui, dos exércitos, né? Que aí diziam que eram os deuses. Bom, vamos para 542 para a gente comentar sobre fazer observação até sobre essa primeira pergunta. Estando numa guerra, é, a, a justiça sempre de um dos lados, né? Peraí, eu li mal. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem partido dos que se batem por uma causa injusta? Isso é bem interessante, porque, gente, é aquela história da versão, não é? Aí tem a versão do caçador e tem a versão do leão, né? E pouca gente ouve a versão do leão. Então, o que acontece? Você tem, claro, os dois lados, você tem um lado que está ali de uma forma, vamos dizer assim, de opressão autoritária. Então, a gente não precisa pensar muito quando pensa nas forças fascistas e nos exércitos que lutaram contra essas forças fascistas na Segunda Guerra Mundial. Então, não tem muito o que pensar. Você não tem muito o que pensar quando você tem um exército invasor ocupando um território livre, antes autônomo de um país. Não tem muito o que pensar. E aí isso vai acontecer na Batalha de Magenta, que é a batalha de unificação alemã, onde as forças colonialistas, as forças autoritárias, né, aqueles que queriam invadir territórios para dominar espaços econômicos, estão ali, né, como força opressora. Então, quer dizer, não tem muito o que pensar. Mas é que negócio, existe o lado dos dominados e dos dominadores. Ao lado lá tem a versão do leão e a versão do caçador. Né? E claro que aqueles que estão ali invadindo, eles vão construir uma versão para defender os seus interesses. Né? E o pior é que muita gente acredita. Ah, meu Deus do céu! Muita gente acredita. Né? Então, muita gente embarcou com Hitler na purificação da raça, né? Construindo uma demonização, né, dos judeus, e por aí vai. Bom, vale a pena estudar essa parte da história para a gente entender melhor sobre essas versões. Os espíritos respondem bem claramente, dizendo que há espíritos que se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, guerra é guerra. A justiça da causa pouco se preocupa. Então, só, vamos invadir mesmo, vamos matar todo mundo e vamos dominar. A gente quer, né, ligados à matéria. Olha só que interessante, né? Ligados à força material. Você tem a conquista da África, né, dos povos europeus. Então, aí você compreende bem, né, quem está sendo ali vilipendiado nos seus direitos e quem está usurpando os direitos. Muito bom.
Na 543, podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha. E aí, a gente já estuda, a gente vai estudar isso mais. Não, já estudou, não. Não, vai estudar isso mais à frente. Né? Se os espíritos influenciam, né, a nossa vida. E é claro que influenciam, e aqui já está dando aqui um prenúncio, né, dessa questão, começar a pensar sobre isso. E é claro que, sem dúvida, né, que os espíritos influenciam a nossa vida. Agora, com quem nós estamos sintonizando? Com o bem ou com o mal? Com quem nós estamos sintonizados? Aí você também pode estar pensando aí, pô, mas peraí, você está no combate, você está matando as pessoas, você está sintonizado com o bem, mesmo que você esteja do lado certo, vamos dizer assim, da batalha? Claro, gente, claro. Então a gente tem que pensar que o combate é necessário, as guerras são necessárias ainda, e claro que mesmo aquela pessoa que esteja do lado certo, ele, claro, vai responder pelos seus atos. Vamos pensar da seguinte forma: historicamente, não fossem as guerras, nós não estaríamos aqui hoje, nessa estrutura de educação, de comércio, de cultura, porque foram as guerras de conquistas das primeiras cidades, das primeiras polis, lá no início da história, quando as cidades começaram a se formar e foram partindo para a conquista uma das outras, que começou a haver troca. Então, foram as guerras que permitiram isso. Olha que coisa interessante. Então, a gente pensar que o escândalo é necessário, mas há de quem vier o escândalo. Muito bem. Então, a gente está na 544 ainda, né? Não, a gente está na 543, né? Que é a influência dos espíritos nas nossas ações, nas nossas decisões. Então, bom, claro. Agora, quem é que está do lado do bem, do lado do mal, é que vai ali, né, ser influenciado por aqueles, né? Diga-me o que pensas, eu vos direi com que andas. Já dizia Kardec. Né? O que você está pensando? Né? Quais são as suas concepções, suas ideias? Né? Você quer invadir o território, você quer dominar aquele povo, você quer conquistar o petróleo, né? Você quer, de alguma forma, ali, dominar as riquezas daquele povo. E aí temos até exemplos aqui no Brasil. E aí o que acontece é que você está sendo mal influenciado. Né? Bom, na 544, poderiam maus espíritos suscitar planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Isso é interessante, né? Então, é mais uma vez pensando sobre a influência, né? Mas aquela história, a gente não tem o livre-arbítrio, aqui os espíritos estão falando, a gente não tem livre-arbítrio. Olha, você tem o livre-arbítrio, é aquele negócio, como é que você distingue uma ideia falsa de uma ideia verdadeira? Né? É isso que a gente tem que pensar. O que é uma ideia verdadeira e o que é uma ideia falsa? Né? Vamos lá, simples. É, eu quero tomar uma decisão. Quero tomar uma decisão. Mas aí vem na minha cabeça o seguinte: ó, não toma decisão pensando no dinheiro, na riqueza, no poder, né? Como você pode influenciar as outras pessoas. Né? Ou aí vem o outro pensamento: não, pensa na sua decisão, como você pode ajudar as pessoas, aliviar a dor daquelas pessoas que estão ali. Bom, tranquilo, né, gente? Agora, é claro que os espíritos, às vezes, são muito sutis, são muito inteligentes, então a gente tem que tomar cuidado. Qualquer coisa, tira a dúvida com os universitários, né? Então, vê uma pessoa que você confia, pessoa sábia, que você possa, então, trocar uma ideia para distinguir ideia boa da outra ruim. E aí, vamos dar um pulinho aqui, né, na Revista Espírita, e vamos ouvir o que um general, esse general que desencarnou, e é interessante, né, porque ele desencarna. Se vocês forem lá procurar na Wikipédia, Batalha de Magenta, e colocarem lá General Spinazzi, porque quem foi o General Spinazzi? Agora, que é uma outra história maravilhosa, porque vocês lembram que o Kardec ele teve muito problema. O Kardec vivia numa ditadura, né, de Napoleão III,
e tudo era proibido, nada era permitido, tudo era censurado. E claro que a doutrina espírita estava nesse rol. E o que acontece? Ele pede uma autorização de funcionamento. Inclusive no filme do nosso querido Wagner de Assis, lá o Kardec, o Kardec é até preso. Não, o Kardec nunca foi preso, mas seria preso se colocasse a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para funcionar sem autorização. E quem vai dar essa autorização vai ser o general Spinazzi, esse que está dando aqui a entrevista na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que desencarna na Batalha de Magenta. Ele era um general lá. Ele fala assim, né, perguntam a ele, como espírito, podeis exercer uma influência qualquer sobre as disposições estratégicas? E ele fala assim, ó, acreditais que isso não tenha sido feito desde o princípio? E tens dificuldade de adivinhar por quem? E aí eu vou dizer por quem foi. Foi quem? São Luís. São Luís, porque São Luís está do lado dele agora aqui, né, que ajudou na comunicação. Então vejam, vocês vão ler, né, com certeza, depois vão buscar, estudar a revista Espírita, e vocês vão ver como é que tem esse auxílio dos bons espíritos na batalha. Por quê? Os franceses estavam do lado bom, estavam do lado certo da batalha, estavam libertando o a recém-formada República Italiana e que estava ali ainda influenciada pelos colonizadores austríacos. Então, o Spinazzi está ali, desencarna essa batalha e está ali falando sobre isso. Eu não vou dar muito spoiler dessa entrevista, tanto do Soldado de Magenta como do Spinazzi, porque, gente, é espetacular e vocês vão entender bastante sobre o estudo que a gente está fazendo aqui. Bom, na 545, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos? E aí os espíritos falam, se dá com o homem de gênio, a inspiração, aquela pessoa que se dedica. Porque o que acontece? Quando você está dedicado a um projeto, né, a um estudo, já lembra? O universo está conspirando. Gente, o universo não conspira a favor de você. É você que conspira a favor de você mesmo. Por quê? Você fica voltado para aqueles interesses, os bons interesses são bons interesses, mas para os bons interesses, o que acontece? Você sintoniza com aquilo ali. E sintonizando com aquilo, os espíritos vêm te ajudar. Então, quer dizer, nada conspira contra você, é uma conspiração sua mesmo, não é? E os espíritos ainda continuam, né? É o que chama inspiração, é o que faz, óbvio, uma espécie de certeza. Não é? Então tem aquela história, né? Quer dizer, o sujeito está voltado àquilo, assim, não, vamos atacar. Não, mas é loucura atacar, não sei o quê. Não, vamos atacar, eu tenho certeza que vai dar certo. Então é o quê? Esse homem de gênio, voltado para as estratégias, voltado para o bem, sintonizado com os bons espíritos, ele vai e cumpre aquela intuição ali, aquela inspiração, e tudo corre da melhor maneira. Eu saí da tela principal, só quero ver quanto tempo eu tenho. Não, tá bem. Estamos bem de tempo. Vamos, então, para a 546. Gente, é um estudo rápido, né? Só para a gente sentir o gostinho da coisa e aprofundar depois. No tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos que se sucumbem, que morrem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Agora nós vamos lá para o nosso amigo Philip Minardi. Quem é o Philip Minardi? É o soldado. É o soldado que está dando lá a entrevista dele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aqui, ó, na pergunta 16, eu estou caminhando para ela, gente. Eu estou no computador, tá? Eu não tenho livro físico, não. Ele pergunta assim, nesse momento... bom, deixa eu apresentar esse soldado. Soldado, gente, é um cara muito bacana. Ele tem um senso de humor ótimo,
Não é um espírito elevado, não é um espírito que tem ali muita compreensão das coisas, mas é um cara de muito boa vontade, é um cara de um coração assim, voltado para o bem. Ele desencarna, vou dar só um spoilerzinho, ele desencarna, desculpa, ele vai à guerra por causa da mãezinha dele, né? Então, de emprego, tudo. Então, ele, para cuidar da mãe, ele vai para o exército, e assim ele ganha lá o soldo e ajuda a mãezinha dele. Bom, e ele desencarna na guerra e ele fala, né, e vão conversando com ele, e nessa perguntam, falam assim: nesse momento, o que se tornava essa multidão de espíritos que deixava a vida no fragor da batalha? Quer dizer, muita gente morria, né? Muita gente morre na batalha, né? Aquele negócio todo. Creio que faziam o mesmo que eu. Né? Não, peraí, não é isso, não, gente. Não, tá aqui, é esse. No momento em que morrestes, a batalha não havia ainda terminado. Acompanhaste ainda, né, o seu desenrolar? Sim, pois já vos disse que não me julgava morto, queria continuar maltratando os cães do outro lado. Você vê que ele usa até umas palavras fortes ainda de soldado, né? Quer dizer, ele não se sentia desencarnado, ele desencarnou e aquele negócio, continuou lutando, continuou lá, né, no calor da batalha. Né? E aí, que sensação experimentou? Né? Eu estava encantado, sentia muito leve. Né? E aí você viu os espíritos deixar o corpo, ele não me preocupava com isso, pois me julgava morto. Ele continua nesse momento em que se tornava essa multidão dos espíritos que deixava a vida no calor da batalha. Creio que faziam o mesmo que eu, quer dizer, continuavam lutando. Né? Então, vocês percebam que desencarnar não dói. Desencarnar não dói. Né? Tanto que negócio, ele deve ter sentido um tiro, um estilhaço, alguma coisa assim, mas aquele negócio, né? Foi aquela dor ali, bom, dá para lutar, vamos embora, vamos seguir em frente. E aí o que acontece? Ele, né, se sente desencarnado, aí perceba uma outra coisa, né? É uma outra análise, mas só para vocês pensarem. Poxa, mas o cara não estava matando os outros, tudo, não sei o que, ele não foi para umbral, ele não foi para as zonas de sofrimento. Não, não foi. Não foi, foi amparado, ele se sentiu leve, tudo, amparado. Né? Perceba, então, né, que às vezes tem algumas concepções muito herméticas de algumas narrativas, né, principalmente de André Luiz. Né? André Luiz são estudos de caso. A maioria dos casos não acontece isso. O sujeito vai ser encaminhado. É claro que tem. O André Luiz vem nos alertar quanto ao quê? Os pensamentos que nós temos materialistas. Então, ele vem nos alertar quanto a isso. Tá? Que nós temos que tomar muito cuidado, senão a gente vai mesmo para as zonas de sofrimento, e que não é legal. Mas vamos lá, o estudo não é esse. Aí continua aqui, no 547, né? Só vou dar uma palhinha aqui da resposta, né, do 546. Dá-se no combate o que ocorre em morte violenta. Né? O espírito fica perdido e atordoado. Você vê, ele usa a palavra atordoado, o soldado, né? o Minar. Ele usa, bem interessante. Bom, a 547 até assim, ó, após a morte, os espíritos que, como vimos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Sim, olha só o Minardi usando aqueles cães. Continuava, né? Aqueles cães, né? Que continuavam ainda tratando o outro como inimigo, ainda não via como irmão em Cristo, né? Coisa que a gente tem que ver encarnado, que não está acontecendo muito, não. Continua a ouvir o rumor da batalha? Sim, e o Minar fala. Ele estava ouvindo, ele estava lá, estava no calor da batalha ainda. Então, vocês percebam como há toda a comprovação, né? Porque, olha só, o Kardec, gente, ele entrevistou milhares de espíritos.
né? Está lá no comentário 222 do Livro dos Espíritos, né? O Kardec ele entrevista milhares de espíritos, não foi um ou dois. Então, para comprovar que isso aqui está realmente dentro a resposta está dentro da pesquisa. E a última pergunta: o espírito que, como espectador, assiste calmamente um combate, observe o ato de separar-se do corpo, como é que esse fenômeno se lhe apresenta a observação? Bom, raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. A gente viu a narrativa do Minardi, né? Não tem. Ele vai e continua lutando, continua acontecendo, né? Não tem muita consciência do que está acontecendo. Então, é importante o quê? É importante, e aí a gente vai citar, porque a gente já está nos minutos finais, a gente vai citar o Spinazzi aqui. O que, que o Spinazzi fala para a gente? Isso é muito importante, porque faz toda a diferença. Inclusive, tem uma pergunta nos Espíritos, né, que fala isso. Olha, conhecer o Espiritismo, conhecer a vida espiritual, faz toda a diferença na nossa vida quando a gente vai desencarnar. Eu estou tentando achar aqui, que eu não marquei essa questão, mas eu vou achar aqui. Ah, está aqui. Gente, desculpa, é porque me veio aqui agora, eu sei que é uma gravação, mas me veio aqui agora, e eu não vou ficar procurando, não, porque para a gente poder dar o encerramento, né, e a gente já está no final, mas o que, que ele fala? Ele fala que conheceu o Espiritismo, porque quando ele conhece a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e conhece o Espiritismo, ele passou a se interessar pelo Espiritismo. E isso fez toda a diferença nesse desencarne dele da batalha. Percebam? Então, olha como faz toda a diferença. Não é? Então, gente, dá uma olhada. Revista Espírita, de julho de 1858, o Zuavo de Magenta, que é o soldado de Magenta, e o desencarne de um oficial superior em Magenta. Vale muito a pena ler. Agora, não ler apenas esse artigo, mas estudar a Revista Espírita, assim como nós estudamos o Livro dos Espíritos e toda a doutrina. Separa um tempinho lá para isso, que vale muito a pena. Mas nós vamos fazer. Peraí, que caiu aqui a minha folha. Nós vamos fazer, né, um grande finale, claro. A gente tem que fazer um grande finale, porque vamos colocar assim, bem na prática do nosso dia a dia, esse combate, essa palavra combate. Vamos colocar? Eu lembrei lá de Paulo, nosso querido Paulo de Tarso, está na 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. E eu fico muito emocionado quando eu falo isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Que combate foi esse? É claro, Paulo combateu muita coisa. Fome, sede, combateu os soldados romanos, combater no sentido de enfrentar para que pudesse argumentar, as prisões, muitas prisões, ele ficou preso muito tempo, morre na prisão, né, porque ele é executado, e ele combateu um bom combate, mas o principal combate de Paulo, acho que foi contra ele mesmo, lutando contra as suas fraquezas internas, lutando contra as suas dúvidas. E esse eu acho que foi o principal combate de Paulo. Lembra que ele fala: puxa, eu não faço ainda o bem que quero, mas o mal que eu não quero eu consigo fazer. E se você pega isso, não é, toda essa carta, é ele falando que ele combatendo ele mesmo, as fraquezas dele, da carne,
da moral. Não sei se vocês leram Paulo Estevo, mas tem uma menina que se apaixona por ele. Ele passa ali uma dificuldade danada. Imagina o quanto ele lutou. Queria ter uma vida estável. Quem não quer ter uma vida estável? Né? Casinha com cerquinha branca, todo mundo quer isso, mas não é o tempo para isso ainda. A gente precisa ver o outro que sofre, enxugar lágrimas e lutar, combater o nosso bom combate. Acho que fica, então, essa mensagem para a gente. Olha, fiquei muito contente de ter estudado aqui com vocês. É, não leiam apenas, então, livros espíritos, vão dar um pulinho lá na Revista Espírita. Né? Eu deixei julho de 1858, o Zoavo de Magenta, que é o soldado, e aí você segue já o oficial superior, dá uma olhada lá também e vamos combater o bom combate. Vamos. Vamos acabar a nossa carreira, ou seja, acabar, terminar os nossos compromissos, sejam eles agora imediatos, diários, semanais, mensais, da nossa encarnação, e vamos sempre guardar a fé neste evangelho que Deus nos enviou e que está aí, foi trazido por Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado a todos, uma alegria estar com vocês.